Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam Cada Dia. Olá, como vai? Celebrando a Reforma Protestante. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Qual a importância da Reforma Protestante? O que ela tem a ver com as nossas vidas nos dias de hoje? A Reforma Protestante no século XVI foi muito importante para a história da Igreja e principalmente para os seus fiéis, já que a palavra de Deus naquela época estava sendo distorcida e não era mais a regra de fé e de prática. Nesta série sobre a Reforma Protestante, a grande celebração de 500 anos desse evento tão marcante, estamos abordando os 5 pilares da Reforma, que são as Escrituras, a fé, a graça, a pessoa de Cristo e sua glória, que são muito importantes para a caminhada da vida cristã. Um dos pilares centrais da Reforma Protestante é o slogan Sola Scriptura e que sinaliza qual era a intenção principal da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento multifacetado. Era um movimento que queria uma liturgia, um culto a Deus que fosse mais correto, tinha implicações soteriológicas, doutrinárias, mas, acima de tudo, a Reforma Protestante queria um retorno à Bíblia. Os reformadores estavam conscientes de que não estavam começando nada novo. Quando a Contra-Reforma começou a acusar Calvino e os seus seguidores de que eles estavam trazendo doutrina nova na Igreja, Calvino e os seus seguidores apontavam para Agostinho, apontavam para Anselmo e outros pais da Igreja, que muito antes deles, haviam enfatizado a verdadeira doutrina da graça. Ao voltarmos à Escritura, nós descobrimos que a salvação é pela graça, é pela fé, somente Cristo salva e que o alvo da nossa existência é a glória de Deus. A Reforma tem uma mensagem atual, é a mensagem eterna de Deus para o homem e os seus pontos principais devem ser enfatizados também. Neste primeiro programa da série, queremos conversar sobre as Escrituras Sagradas. As Escrituras, também chamada de Bíblia ou Palavra de Deus, não é somente o livro mais vendido no mundo ou o mais traduzido para as mais diversas línguas. Este livro extraordinário pode ser considerado, sem sombra de dúvidas, a primeira biblioteca portátil em favor da vida mais fascinante que um ser humano pode ter. A Bíblia tem ultrapassado séculos e seu conteúdo, repercussão e desdobramentos nos apontam que ela, além de ser literatura riquíssima, é também um guia essencial para a vida toda e para todo ser humano, seja ele quem for, independentemente do lugar ou a época em que ele vive. Simão Pedro, um dos seus escritores, que se apresenta como servo e apóstolo de Jesus Cristo, afirma em sua segunda carta, no capítulo 1, verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Se a Bíblia procedesse de sabedoria humana, ela teria um interesse datado. A Bíblia, ela retrata a história, que tem coisas datadas, assim que se via, mas traz os princípios de Deus que permanecem, porque o céu e a terra passam, mas a palavra de Deus não passa. E quando você atenta para os princípios das Escrituras e os obedece, você vê a sua realidade, vê a perenidade, vê como ela é eficaz para a vida do homem, como ela produz fruto. A palavra de Deus é santa, é pura, é justa e ela esclarece. E essa tem sido a experiência do cristão ao longo dos séculos. Quando lemos o Evangelho de Mateus, podemos observar que seu autor registra as palavras de Jesus quando ele foi tentado pelo diabo no deserto. Naquela ocasião, Jesus teve fome, pois havia jejuado durante 40 dias e 40 noites.
O diabo, não duvidando que ele, Jesus, fosse o Filho de Deus, diz a ele que transforme as pedras em pães e assim mate a sua fome. Jesus então responde ao diabo e deixa claro que o ser humano não vive só de pão, de comida, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ainda que Jesus não estivesse de forma alguma ensinando a desprezar o alimento para o corpo físico, ele aponta e nos instrui neste episódio que somente o pão feito em casa ou na padaria não é suficiente para uma pessoa, pois ela tem necessidades e carências que somente serão satisfeitas por meio da palavra de Deus. Há muitos anos atrás, no interior de Minas, eu vivi em meio a sincretismo religioso, com muitas noitadas, baladas. Era uma pessoa extremamente voltada para o racional. Cria em Deus, mas tinha muitas perguntas que não eram respondidas. Então, quando conheci alguns jovens cristãos no ensino médio, eles me apresentaram a palavra de Deus, aonde eu encontrei as respostas para quebrar paradigmas, abalar as minhas estruturas e me dar alicerce forte novamente. Somente através do conhecimento das Escrituras é que eu consegui paz para o meu coração e para a minha vida. Somente as Escrituras. Sim, segundo o ensinamento de Jesus, sem a palavra que procede da boca de Deus, o ser humano pode até estar com o estômago cheio, mas sem ela, sem a palavra de Deus, sua alma morre de fome. Celebrando os 500 anos de Reforma Protestante, somente as Escrituras. Queremos continuar com esse tema depois do intervalo. Celebrando os 500 anos de Reforma Protestante, somente as Escrituras. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Qual é a importância das Escrituras, a Bíblia, para a sua vida? Somente a palavra de Deus vai ao lugar mais fundo da nossa alma. Sua mensagem é poderosa. O autor de um dos livros da Bíblia, intitulado Carta aos Hebreus, diz o seguinte: A mensagem da Bíblia corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados e que ela, a palavra de Deus, atinge o íntimo de cada pessoa e julga os desejos e pensamentos dos corações humanos. Meu amigo e minha amiga, que nos acompanha aí, programa Cada Dia, a Bíblia é especialista em cirurgias que garantem mudanças em nosso modo de pensar e também de viver. A reforma foi um momento forte na história, 1517, século XVI, e dali para frente ela não se resolveu em 1517, ela foi sendo trabalhada e aperfeiçoada, mas ela é sempre necessária. Hoje, em nossa vida, Brasil, se você pensar em Brasil, olhando para o cristianismo do Brasil, você observa que é necessária a fidelidade às Escrituras, um trabalho sério de estudo da palavra de Deus e até de como comunicá-la. Temos que pregar a palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra, viver a palavra, crer a palavra. É suficiente. É na palavra de Deus que somos chamados ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. É na palavra de Deus que aprendemos que o homem, por si mesmo, se afastou de seu Criador, rebelando-se contra ele. Mas é também nela que vemos Deus vindo ao encontro do homem com o propósito de dar a ele um novo coração, um novo espírito. Eu fui criado em um lar evangélico, porém a igreja que eu frequentava ensinava muito tradições humanas e usos e costumes. E isso
ao invés de me aproximar de Deus, acabou me afastando. Porém, na juventude, quando eu tive um encontro com as Escrituras, a minha vida foi transformada e o caráter de Cristo foi forjado em minha vida. Somente as Escrituras são a base, a regra e a razão da nossa fé. Somente as Escrituras. A falta de conhecimento de Deus por meio da sua palavra tem causado muitos males no mundo. Há quem diga que a religião tem causado mais males neste mundo do que benefícios. No mundo, com tantas distorções em nome de Deus, não poderíamos ser, em sua maior parte, outra coisa senão uma sociedade decadente, violenta, miserável, egoísta, narcisista, individualista e consumista. Somente por meio da palavra de Deus podemos conhecer Jesus, a verdade que nos liberta de tudo que nos escraviza a pensamentos e comportamentos fatais. Somente por meio da palavra de Deus aprendemos que não precisamos viver dominados pela tristeza, pelo desespero ou por qualquer condicionamento vivencial ilusório ou angustiante. A palavra de Deus é inspirada por Ele, por isso é sempre útil na vida de todos que desejam aprender a verdade por meio dela. Somente por meio da palavra de Deus temos condições de não vivermos enganados por qualquer tipo de mentira, ou mesmo de quem a propaga. Além disso, se desejamos conhecer melhor a nós mesmos e não continuar nos enganando a partir de nossos raciocínios distantes da verdade, então precisamos entender que o conhecimento de Deus por meio de sua palavra é essencial. A Bíblia desvenda os nossos olhos e nos ajuda a enxergar o que antes não enxergávamos. Ela abre os nossos olhos e, por meio dela, nossa visão da vida é ampliada e já não vemos a vida como obra do acaso ou da fatalidade, mas como fruto de um ser inteligentíssimo que nos oferece a condição de, na jornada da vida, em nossa caminhada por ela, a palavra que ilumina o nosso caminho. A palavra nos coloca diante da pessoa de Jesus Cristo, aquele que é o Senhor e Salvador do mundo. Eu me converti aos 18 anos. Eu lembro que logo pela manhã minha mãe sempre acordava, se ajoelhava, lia, orava. E isso sempre me estimulou, me incentivou muito na minha caminhada cristã. Uma das primeiras experiências que eu tive lendo a Bíblia foi lendo Mateus capítulos 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, no qual me impactou muito. E isso me ajudou muito na minha caminhada com Cristo. Somente as Escrituras. E é somente nas Escrituras que Jesus nos é apresentado como Ele de fato é. Sem o verdadeiro conhecimento de Jesus, por meio das Escrituras, espalham-se cada vez mais pelo mundo caricaturas do Cristo, mas não o Jesus dos Evangelhos, o Jesus da Palavra de Deus. Somente por meio dessa semente essencial à vida, que foi semeada no anúncio e proclamação da Palavra de Deus, é que o ser humano pode vir a crer que sua vida tem origem em Deus. Foi criada para Ele, só encontra sentido por meio da fé em Jesus Cristo. Nesse sentido, convém lembrar o pensamento do reformador protestante João Calvino. Ele diz o seguinte: se a fé se desvia da palavra, já não é mais fé, mas uma credulidade incerta e um erro flutuante. A mesma palavra é também o fundamento em que se sustenta e se apoia, e se for retirada desse fundamento, imediatamente cai. E se a palavra for retirada, não restará mais nenhuma fé. Finalmente, que todos que nos acompanham nesse programa se assegurem que somente por meio das Escrituras podemos aprender a viver em plena comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e com aqueles que nele creem. Somente por meio do entendimento e da prática dos ensinos da Palavra de Deus, podemos aprender a não viver errando na vida. Podemos também aprender que não precisamos ser reféns de uma sociedade que insiste em alimentar relações virtuais e descartáveis. Um mundo que, segundo o pensador Zygmunt Bauman, apresenta em dimensões cada vez mais acentuadas a misteriosa fragilidade dos vínculos humanos e um sentimento de insegurança.
Somente por meio da palavra de Deus aprendemos que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, anunciado pelos profetas, o soberano dos reis da terra, que veio e que voltará para inaugurar um novo céu, uma nova terra, onde não mais haverá nem morte, nem luto, nem pranto e nem dor. Como aprender mais sobre as Escrituras? Como encontrar uma linguagem mais acessível para os seus leitores? Diante de tantas coisas que acontecem no mundo, seria a Bíblia ainda um manual de fé e prática em nossos dias? Celebrando os 500 anos da Reforma Protestante, somente as Escrituras. Vamos continuar nesse tema com o pastor Jeremias depois do intervalo. Continue aí. Fala, gente boa! Programa Cada Dia. Bacana, hein? Ó, onde você estiver, na portaria do prédio, na cadeia, em casa, talvez aí num cantinho aí com seu smartphone, estamos pensando em você, orando por você e em nome de Jesus pedindo que você receba uma palavra de fé, de amor e de esperança. Amém? Nossa conversa de hoje é sobre esse assunto que está aí no mundo. 500 anos da Reforma Protestante. Já valeu artigo no Globo. A Miriam Leitão, que é essa jornalista fantástica, essa cabeça exponencial sobre economia, filha de um pastor presbiteriano, escreveu um artigo maravilhoso, que a Reforma não foi apenas um movimento, que o povo acha que foi um movimento religioso, mas um movimento que mudou tudo na história do mundo. Essa lenda maravilhosa, o mestre Hernandes Dias Lopes, já viu falar nele? Uma bênção. O mestre Hernandes escreveu uma frase assim: depois do Pentecostes, a Reforma Protestante é um marco na história da igreja. Brutal, hein? Substância. Entre os destaques da Reforma, 5 afirmações foram exponenciais. A primeira dela é sola scriptura, em latim. Vamos falar agora tudo em português, tá bom? Somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. Nesses próximos programas do Cada Dia, nós vamos conversar sobre o que é conhecido como as 5 solas, aquelas afirmações que são destaque. Naqueles dias em que Lutero se levantou, Lutero não queria começar movimento nenhum, Lutero começou a estudar a Bíblia. Lutero começou a estudar a Carta aos Romanos e Lutero estava vendo que a igreja de seus dias estava completamente fora das Escrituras, o poder, as decisões, a Bíblia desprezada, vendendo lugar no céu, mercadejando a palavra de Deus. E Lutero se levantou. E aí os reformadores do século XVI pregaram essa verdade que ela permanece até hoje. Hoje começamos a falar dessa verdade bíblica, somente as Escrituras. Vamos ler um texto dela?
2 Timóteo 3, versos 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A palavra de Deus foi dada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Deus escolheu essas verdades eternas para que chegasse ao seu meu conhecimento. Ele usou a personalidade de cada escritor, mas a verdade que ele queria está aqui para você e eu confiarmos. Ela é útil para correção, repreensão, educação na justiça. Qual o propósito? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia, pois, é um livro que você pode confiar como sendo as verdades que Deus quer para a sua vida. A Bíblia é um livro fácil? Não. A Bíblia é um livro que há muita coisa que você não vai entender, que ninguém vai entender. Mas tudo aquilo que você precisa saber para a salvação, para a sua vida de santificação e para viver para a glória de Deus, qualquer um pode entender. Vou repetir, tudo que você precisa saber para a sua salvação, para viver de uma maneira que glorifique a Cristo, tanto doutos como indoutos, tanto quem estudou demais, como tem pouca leitura. Por exemplo, Dona Ilka, minha mãe, que já tem 91 anos, lê a sua Bíblia todo dia, entende a sua Bíblia todo dia. Há muita coisa que ela não entende, há muita coisa que ela nunca vai entender e ninguém vai entender, mas é suficiente para a salvação. Portanto, quando nós dizemos sola a Escritura, somente a Bíblia, nós estamos dizendo que a Bíblia está acima das decisões dos concílios. Nós estamos afirmando que a Bíblia é superior às tradições e ao tradicionalismo. Quando nós dizemos que somente as Escrituras, nós estamos afirmando que é a Bíblia quem julga suas experiências e não suas experiências que julgam a Bíblia. Quando nós afirmamos somente as Escrituras, nós estamos dizendo que não é a instituição, não é a denominação, não é o sentimento, não é o misticismo que governa a Igreja de Cristo Jesus. E não são suas experiências que definem se a Bíblia está certa ou errada. O que define se sua experiência está certa ou errada é a eterna palavra de Deus. A Bíblia, afirmamos, é a regra de fé e prática para o cristão. Para aquele que conhece a Cristo, você quer agradar a Deus? Leia sua Bíblia. Irmãos, quem não lê sua Bíblia vai ficar fraco espiritualmente, vai ser sujeito a qualquer vento de doutrina. Vou voltar à minha mãe, Dona Ilka, fez seminário, nada disso. Toda a vida foi aluna da escola bíblica, mas lê sua Bíblia todo dia, de manhã e de noite. De vez em quando ela me diz assim: eu ouvi determinada pessoa, meu filho, mas ele não estava falando bem o que a Bíblia ensina, não. Estava falando de jeito nenhum, umas coisas erradas, porque o que eu leio aqui na palavra de Deus é diferente daquilo que ele falou. Você precisa voltar a amar sua Bíblia. Você precisa ler sua Bíblia. Nós precisamos encorajar como pastores a igreja a ler a Bíblia, escutar a Bíblia, ouvir a Bíblia, memorizar a Bíblia e fundamentar nossas pregações na eterna palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós temos segurança. Não é o que o pastor sente, não é o que ele percebeu, não é o que ele acha. Você sabe que há um conceito muito comum no dia de hoje. Se você se sente feliz, faça. Ah, é? Então os corruptos podemos aplaudir. É isso mesmo, ele se sente feliz em roubar dinheiro de tanta gente, sentiu feliz. Tá certo? Vamos olhar aqui, ó, no crivo da palavra de Deus. Ah, eu senti bem de trair a minha mulher, disse um homem, fiquei feliz. O sentimento dele é que define o que é certo e errado. Ó,
Vamos olhar aqui, ó, na eterna palavra de Deus. É a Bíblia que nos orienta. É a Bíblia que nos julga. É a Bíblia que nos diz, o caminho é esse, anda nele. Então não se esqueça. Só a Escritura. Ela está acima dos concílios, acima das suas experiências, acima dos seus sentimentos, acima das tradições, acima da própria instituição, da igreja, seja ela católica, assembleia, presbiteriana, qualquer nome que ela tenha. Aqui nós temos que abrir e conferir. É bíblico? Vamos adiante. Não é bíblico? Vamos mudar. Nós mudamos, não é porque o cara não gosta do que nós fazemos. Nós mudamos porque a eterna palavra de Deus diz: o caminho é esse, anda nele. Ô, gente boa, você precisa voltar à Bíblia. Você precisa voltar à palavra de Deus. Precisa ler grandes porções da Bíblia. Precisa meditar na Bíblia. Quando você lê a Bíblia e medita na Bíblia, sabe o que acontece? Você não flutua com qualquer vento de doutrina e nem é atingido pelas heresias. Isso é uma herança da reforma. Isso é uma herança dos reformadores. A base da nossa fé não são as tradições. A base da nossa fé não é o misticismo. A base da nossa fé não são decisões conciliares. Muitas vezes os concílios acertam junto com a Bíblia, mas muitas vezes os concílios erram porque eles leem a Bíblia de acordo com a cultura do seu tempo. Por exemplo, havia uma decisão de que se você usasse televisão, você era um pecador. Estava condenado ao inferno porque viu televisão. Um engano. Quando você olha as escrituras, é igual hoje dizer que o cara que tem celular está indo para o inferno. O uso do celular pode levar muita gente para o inferno, mas é o uso, porque o cara não tem disciplina e não orienta a sua vida com equilíbrio, domínio próprio, sobriedade, que a Bíblia nos orienta. Primeira sola da reforma. Sola é porque é uma palavra latina, né? Somente a palavra de Deus. Oi, tira a poeira de sua Bíblia. Deixa de ter a Bíblia só aí aberta sem ler. E essa Bíblia parada aí em cima, ó. Pode não, gente boa. Agora está mais fácil. Você tem aí no seu smartphone, no seu celular. Então dá um play, escute a Bíblia, ouça a Bíblia, leia a Bíblia, obedeça a Bíblia. Sua vida mudará para melhor e alinhará com a vontade do Deus vivo e verdadeiro. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelos irmãos que lutaram no século XVI, 500 anos da Reforma, que se levantaram para dizer que é a tua palavra que permanece para sempre. Senhor, parece que hoje nós temos que fazer a mesma coisa. Tanta confusão no meio da religiosidade do Brasil, nós pedimos que o Senhor nos ensine a ser pessoas que voltam às Escrituras. Abençoe todos os nossos caminhantes aqui, junto conosco no programa Cada Dia. Que possam amar sua Bíblia, conhecer a Bíblia, ouvir a Bíblia, ler a Bíblia, obedecer a Bíblia e tê-la como sua regra de fé e prática. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ô, gente boa! Já leu sua Bíblia hoje? Bom, você leu só aqui comigo? Então tira um tempinho para ler sua Bíblia. Leia lá, ó, Salmo 118. Vai ser uma bênção. Salmo 118. Dê uma palavrinha conosco, dê um alô aqui no Cada Dia, no 0800, ou manda um e-mailzinho para nós aqui, ó. Só tá aí, ó, claro, e tá aí, ó, o tamanhão que tá aí na sua frente. Agora, se você for de Belo Horizonte, você pode, ao vivo, ouvir a palavra de Deus. 8ª Igreja Presbiteriana, BH, em frente ao Minas Shopping. Domingo, 7, 9, 11, 17 e 19h30. Aguardo você para aquele abraço. Não esqueça, somente a Bíblia é regra de fé e prática. Beleza?
Cada dia, uma produção de Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.